Gente, então vamos lá, né? Continuar falando sobre os dízimos. E para chegar nos dízimos na conclusão, nós temos que passar por algumas coisas. Por quê? Porque nada na Bíblia está independente. Todas as coisas que apontavam para Cristo, todas as coisas que apontavam para a nova aliança, elas estão todas interligadas. Então, assim, quem quiser entender realmente o significado espiritual dos dízimos, que era uma figura para a nova aliança, então presta atenção, tá? Pega todos os vídeos na sequência desde o princípio. Eu sempre ponho o título e numero os vídeos, que é para a pessoa não pegar assim o bonde andando, para não ficar perdida, né? Então, assim, eu tinha dito para vocês que eu ia ler os Hebreus, né? Aos Hebreus, capítulo, qual foi o capítulo que eu mostrei ontem para vocês? Tá, foi o capítulo 9. Só, gente, que pra gente compreender melhor, a gente vai ter que ler o 8 e depois o 9. Deixa eu dar uma dica para vocês. A gente sabe que as cartas, né? A Bíblia, ela não só as cartas do Novo Testamento, né? Tudo foi escrito direto, assim, com uma carta, como se alguém estivesse narrando. Essa separação aqui por capítulo e versículo foi colocado muito tempo depois. Para quê? Para facilitar a gente encontrar as passagens. E o que ocorre? Muita gente acaba entendendo a coisa errada porque pensa que um determinado assunto está num capítulo. Às vezes, o autor do livro, ele começa a discorrer sobre o assunto, às vezes 2, às vezes até 3 capítulos anteriores. Porque ele sai discorrendo ali, aí ele vai desenvolvendo o raciocínio dele, vai entrando em várias coisas, mas ele está falando da mesma coisa. Então, é por isso que às vezes a gente não compreende ou compreende errado, tá? Por exemplo, por que eu quero ler o 8? Porque o 9 é o resumo, né, é o complemento, digamos assim, do 8. Então, vamos lá. Vocês vão me acompanhar. Vamos interpretando juntos, tá? Olha só. Ora, a suma é resumo. Ao resumo do que temos dito é que temos um sumo sacerdote, ou seja, Jesus já é sumo sacerdote desde que ele ascendeu aos céus, né? Vamos lembrar que quem está falando isso aqui estava falando muito antes mesmo do livro, né, do Apocalipse ser escrito, né, da Bíblia, o cânon bíblico ser encerrado, fechado. Então, Jesus, o autor deste livro, já está dizendo que temos um sumo. Ora, a suma do que temos dito é que. A suma do que temos dito, o resumo do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que já estava nessa época, está assentado nos céus, à destra do trono da majestade. Quem estava nos céus, gente? Jesus. Então, ele já era sumo sacerdote desde aqui, ou seja, desde que a morte dele aconteceu, né? Porque eu já expliquei. Na terra, ele estava como sacerdote no lugar santo. Quando ele foi para o céu, ele passou para o lugar santíssimo. Agora, vamos ver o que aconteceu quando Jesus Cristo passa para a posição de sumo sacerdote, ministro do santuário, ou seja, agora Jesus Cristo passa a ser o ministro do santuário. O que a gente entende aqui, gente? Que depois que Jesus Cristo morreu, o ministério sacerdotal acabou, não existe mais sacerdote. Se tem alguma religião que preserva título de sacerdote, que faz rituais com sacerdócio, está redondamente enganada. Isso não existe mais. Vamos continuar lendo.
Ministro do santuário, só que é o santuário celestial agora. E do verdadeiro tabernáculo, porque o tabernáculo verdadeiro é no céu, aquele que estava no deserto, né, do qual os sacerdotes humanos, né, homens, ministravam, ele era um modelo do tabernáculo do céu, que Deus deu uma visão a Moisés no Monte Sinai para que Moisés fizesse um tabernáculo igual, o qual o Senhor fundou e não o homem, ou seja, o Senhor fundou este tabernáculo verdadeiro. Porque todo o sumo sacerdote, aí agora ele vai falar do sumo sacerdote humano, preste atenção, porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, por isso era necessário que este sumo sacerdote humano, este também tivesse alguma coisa que oferecer. E o que era, gente, que o sumo sacerdote oferecia? Dos dízimos. Ou seja, lembra que eu falei para vocês que os sacerdotes que ministravam no lugar santo, que eram os 2 filhos de Arão, né, eles recebiam o melhor, as primícias da terra das outras tribos. Aquilo ali era chamado de dízimo. Dízimo significa oferta completa. Dízimo significa oferta maior, oferta completa. Então, eles recebiam de tudo que a terra produzia. Não podia ficar nada que não fosse levado para os sacerdotes. Então, dali, os sacerdotes tiravam agora o melhor do melhor e dava para o sumo sacerdote. O que o sumo sacerdote fazia? Daquilo que ele recebia, ele também tinha que sacrificar pelos próprios pecados. Isso porque ele era sacerdote humano e ele tinha falhas, tá? Então, ele tinha também que ter algo para sacrificar. Assim como os sacerdotes também. Todo mundo tinha que sacrificar. E eles sacrificavam porque eles também tinham pecado, né? Então, vamos lá. Então, porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pois isso era necessário que este sumo sacerdote, tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, se Cristo estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei. Ou seja, se Jesus Cristo tivesse na terra, haveriam sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. Então, tudo isso, tabernáculo, os dízimos que eram recebidos para poder oferecer, os dizimistas, eles ofereciam do deles. O que eles davam para os sacerdotes ofereciam dos dízimos que recebeu. E o sumo sacerdote oferecia dos dízimos. Eles tinham que sacrificar também pelos próprios pecados. Inclusive, gente, o sumo sacerdote, depois eu vou anotar para vocês, né, os capítulos, Deus dando todas as orientações do tabernáculo, de todas as coisas, de sacrifício, de tudo. Aí vocês leem quantas são. Quando chega na roupa, né, que Deus vai dizer como o sumo sacerdote tinha que se vestir, aí Deus dá detalhes, é muito detalhe. E na borda, lá embaixo na borda da roupa do sumo sacerdote, tinha sinos, tá? Sinos pequenininhos. Por quê? Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para fazer expiação pelos pecados dele e do povo. Por que esses sinos? Porque quando ele entrava, amarravam uma corda, isso vocês vão ler, tá na Bíblia, tá? Amarravam uma corda nele, não sei se era na cintura,
acho que era, não me lembro onde era, né? Tipo uma corda. E iam dando corda para ele entrar lá no lugar santíssimo. Ele só podia entrar uma vez. Caso entrasse fora do dia que Deus mandasse, podia morrer. Então, antes de entrar lá, ele tinha que oferecer sacrifício pelo pecado dele e do povo. Caso ele não tivesse confessado o pecado e entrasse lá, ele morreria. Então os sininhos, eles paravam de balançar. Então o povo não podia entrar lá para pegar o corpo do sumo sacerdote. Então o que eles faziam? Eles tinham que puxar ele pela corda, porque quem entrasse lá ia morrer também, porque lá era um lugar muito santo, a pessoa não aguentava a glória de Deus. Não tem como suportar a glória de Deus, a pessoa morre. E aí, o sumo sacerdote, depois de confessar pecado, os pecados dele, fazer o sacrifício por ele, sacrifício pelo povo, entrava lá e fazia o que tinha que fazer. E aí, então vamos seguindo. Porque todo sumo sacerdote é constituído, eu acho que eu já li isso aqui, né? Para oferecer dons e sacrifícios, por isso era necessário que este também tivesse alguma coisa para oferecer. E o que ele tinha para oferecer? O que vinha dos dízimos. Além de sustentar a família, é claro. Ora, se ele estivesse na terra, já li isso aqui, né? Não precisaria, Jesus Cristo não precisaria ser sacerdote, porque se Cristo estivesse na terra, já tinham os sacerdotes que faziam a figura, né, da gente. Só que como ele foi para o céu, acabou. Os quais servem de exemplo, eu estava aqui, não foi? E sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, para terminar de fazer. Porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou, a visão que você teve no monte, faz tudo conforme. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, ele que em Cristo, quando é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Ora, gente, se os sacerdotes e sumos sacerdotes, eles ofereciam pelo pecados dos dízimos, acabou, gente, tem uma aliança melhor, que é Cristo, que morreu, ele é as primícias do céu, ele é o melhor que Deus tem no céu, e Deus deu pra gente. Então, o que Deus mandava a gente fazer, gente, quando devolvia os dízimos? Mandava o povo de Israel fazer algo que Deus ia fazer futuramente. Então, pegue o melhor da terra, que significa as obras da gente. Tinha que ser da terra, gente. Tinha que ser da terra, não era dinheiro. Não era dinheiro. Tinha que ser da terra, porque nós somos terra. Nós somos terra. Deus compara a gente com terra, com plantação, com vegetação, o tempo inteiro. Por quê? Porque são frutos da terra. E os frutos nossos são as nossas obras de obediência aos mandamentos de Deus. Então, vamos lá. Os quais servem de exemplos e sombra das coisas celestiais, como Moisés. Isso aqui eu já li, né? Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quando é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Porque se aquela primeira fora irrepreensível, ou seja, se a primeira aliança fosse irrepreensível, fosse perfeita, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Porque, repreendendo-os, lhe diz, porque, deixa eu ver aqui se eu li certo, tá? Que às vezes o óculos deixa a minha visão preta. Porque, repreendendo-os, lhes diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel, isso aqui foi dito no Velho Testamento, tá repetindo, casa de Israel, e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Por quê? Porque Jesus Cristo veio da tribo de Judá. Então, todo mundo agora que se converte a Jesus Cristo através das Escrituras é judeu. Eles não são mais judeus, tá? O nome ficou, né?
para ser identificado hoje quem são o povo que a princípio foi escolhido, né? Mas eu vou mostrar para vocês Paulo dizendo isso aqui nesse Paulo não, gente, desculpa, tá? De tanto povo me dizer que foi Paulo que escreveu esse livro, eu falo sem querer, tá? O autor desse livro aqui, ele falando que não são mais judeus, que judeus agora é espiritual, o povo de Israel agora é espiritual. Vamos lá. Judeu significa o quê, gente? Que veio da tribo de Judá. As outras tribos se dispersaram pelo mundo. Só sobrou a tribo de Judá, que é a tribo de Jesus. De onde Jesus Cristo veio. Vamos lá. Porque repreendendo-os lhe diz, eis que virão dias, tá, isso aqui eu já vi, né? Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Qual aliança que Deus fez? Deus fez uma aliança que se eles obedecessem à lei, eles herdariam uma terra prometida. A nossa aliança agora é, se a gente amar a vontade de Deus, né? Amar, fazer por vontade, livre, espontânea, por vontade, alegria mesmo, vontade, desejo, né? Fizer a vontade de Deus, a aliança agora é a terra prometida pra gente, que é o céu. Gente, eu vou fazer uma pausa aqui. Você lembra que eu falei pra vocês? Eu não sei se eu já expliquei isso, mas se eu já expliquei, não tem problema, explico de novo, porque às vezes é tanta coisa que eu falo que às vezes eu fico sem saber, já falei ou não falei. Lembra que eu falei pra vocês que eu ia dizer o simbolismo da riqueza? Esse povo aqui era rico porque obedecia, significando, gente, a riqueza que a gente vai ter na eternidade se a gente obedecer. Eu volto a dizer, Deus não está proibindo ninguém de melhorar de vida, não é isso que eu tô falando. Agora, aquela coisa que todos eles obedeciam e ficavam ricos, aquela riqueza simbolizava isso. Todo que obedece vai ter uma riqueza celestial. Quem é a riqueza celestial da gente? Jesus, gente. É Cristo. Não quer dizer que Deus vai abandonar a gente aqui, deixar a gente à deriva na situação financeira, deixar a gente passando fome. Não é isso que eu tô falando não, tá? Eu tô conversando com pessoas inteligentes. Eu tô dizendo que quando Deus dizia para ele que se eles obedecessem, que multiplicaria, que isso, que aquilo, entendeu? E eles ficavam realmente ricos, eles tinham fazendas, né? Tinham gado, tinham propriedades, eles ficavam muito ricos. Esta riqueza que vinha pela obediência dele, significa a riqueza que a gente vai ter, entendeu? Que a gente vai ter nos céus, nos céus. Deus, volta a dizer, Deus não está proibindo que ninguém prospere aqui na terra, né? Desde que seja dinheiro honesto, que não seja dinheiro da lágrima de ninguém, de enganar ninguém, de dar golpe em ninguém, seja do trabalho, do suor, de uma boa administração. Obviamente, Deus, a gente entrega as finanças da gente para Deus orientar a gente. É claro que a gente prospera, não dorme pobre e acorda rico, né? Isso é um processo que a gente vai passando com Deus. Também não estou dizendo que todo mundo vai ficar rico. Entendam o que eu estou falando. Meu foco aqui é a riqueza da velha aliança. Então, assim, tudo era sombra, tudo era, como é que se diz? Tudo era uma figura. Vamos lá. Lhe diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel, da Tatá já li isso aqui, né? Mas segundo a aliança que fiz com seus pais, então a aliança foi essa, né? A aliança, eles tinham que fazer a vontade de Deus e eles herdariam aquela terra prometida, a Canaã. A nossa é a nova Canaã, que somos nós mesmos em Cristo. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel. Olha aqui a aliança qual é? Diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, não estou conseguindo ver direito. Porei as minhas leis no entendimento e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus e eles serão por povo. Olha aqui a nossa herança, gente. Quando Deus disse que não ia dar
herança ao povo dos levitas, né, que foram os únicos que ficaram do lado de Deus, por isso que Deus escolheu aquela tribo, eles não recebiam dízimos porque eram levitas, eles recebiam dízimos porque eram sacerdotes, e o sacerdócio acabou. Agora, todo aquele que se converte a isso aqui é sacerdote. Se fosse para devolver dízimo, todo mundo tinha que receber. Você está entendendo? Vamos lá. Porque a tribo inteira recebia, porque a tribo inteira significa aqueles que vão ficar do lado do Senhor. Tá? E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Ou seja, nós somos a herança de Deus e Deus é a nossa herança. Gente, quando a Bíblia diz assim, que os filhos do povo de Israel é herança de Deus, não está dizendo que Deus deu os filhos da gente como herança dele para a gente. Deus está dizendo, olha só, criem seus filhos no meu caminho, nas minhas leis, nos meus mandamentos, ensinando a eles ter caráter, ser pessoas boas, ensinando tudo bom, porque eu quero herdá-los, eles são minha herança. Deus está reivindicando os nossos filhos como herança dele, de nós para ele. Não está dizendo, a Bíblia não está dizendo que os filhos que a gente tem, porque senão, como é que é isso? Os filhos são herança, uns vêm com problema de saúde e outros não. Como é assim? Uma herança melhor do que a outra? Uns vêm para ser pobrezinhos, outros vêm para ser riquinhos. Como é que é isso? Não é de Deus para a gente a herança. Filhos, Deus está dizendo, eu quero filhos de vocês como herança para mim. E vocês vão ver na Bíblia, Deus dizendo que esse povo era herança dele. Esse povo era herança dele. A princípio, o povo de Israel, que foi o primeiro povo que invocou Deus na face da terra. Por isso que eles foram escolhidos. Já mostrei isso para vocês. E agora, o Israel espiritual é herança de Deus. Então, os nossos filhos, se criarmos no caminho também, estamos educando filhos para Deus herdar, herança de Deus. Vamos lá. E não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor. Ou seja, não vai precisar, quando as leis entrar no nosso coração, gente, não vai precisar ninguém ensinar pra gente como a gente deve conhecer o Senhor e ler a lei pra gente. A gente automaticamente, levemente, obedece a lei, porque ela está dentro do coração. Então a gente não precisa ver, não vou matar porque senão eu vou presa, né? Porque a lei diz que se eu matar eu vou presa. Não, a gente não mata porque a gente não tem, a gente teme ao Senhor, a gente não sente vontade de tirar uma vida, não sente vontade de roubar ninguém, de fazer uma pessoa chorar, tirar o dinheiro da pessoa. A gente não tem coração para isso, então a lei aí realmente já está entrando no coração da gente, né? Quando a gente tem Cristo no coração, a gente tem ranço do pecado, a gente quer viver longe dele, a gente teme, isso é temer ao Senhor. Então vamos lá, porque lhe ensinará, não vai precisar ninguém ensinar, porque quando a lei entra no coração, a gente começa a conhecer Deus, depois a gente entra na questão de Jó, não vou misturar as coisas, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades e de seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais. Ou seja, quando a gente entrega o coração para que Jesus escreva nele, né, todos os mandamentos que ele pede para que a gente obedeça, então a gente está permitindo que Deus escreva nele a lei dentro do coração, e Deus, a partir deste momento, não lembra mais das nossas iniquidades que praticamos antes, dizendo, deixa eu ver, as suas iniquidades não me lembrarei mais. Dizendo, nova aliança, ou seja, a nova aliança que eu mostrei para vocês, aqui que eu desenhei, né, fiz assim esse esboço aqui, a nova aliança aqui, que Jesus agora já está lá no céu, nesta posição aqui de sumo sacerdote, né? Que aqui eu mostrei para vocês que seria o tabernáculo, né? Dividido em dois, né? Em duas partes. O primeiro, né? Gente,
E eu falei para vocês que isso aqui representa a igreja, o corpo do ser humano, tá? Igreja é, aliás, corpo de Cristo. E é quando a gente está no corpo de Cristo, este tabernáculo também é corpo do ser humano, daquele que está com o corpo na cabeça de Cristo, grudado na cabeça de Cristo, tá? Depois eu vou mostrar para vocês o que Pedro diz aqui em 2 Pedro 1, 14 e 15, sobre este tabernáculo aqui, essa primeira parte aqui. Aqui é Cristo e aqui o que serve a Cristo. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui onde estamos. Dizendo, nova aliança envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Ou seja, o que se envelheceu ficou perto de acabar. E acabou quando Cristo entrou nos céus. Vamos lá. Ora, também a primeira que eu mostrei para vocês, a primeira, né, que está aqui, né? Isso aqui se refere como se fosse a primeira aliança, o simbolismo, e aqui a segunda, a primeira aliança, ou a primeira parte do tabernáculo. Ora, também a primeira tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. Gente, este primeiro tabernáculo, ele é um santuário terrestre. Nosso corpo para Deus é um santuário, por isso que era chamado de santuário. Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, tá? Continua falando dele, em que havia o candelabro, as 7 lâmpadas, né? Então, a igreja tem que permanecer com o Espírito Santo os 7 tempos da face da terra. Já fiz o relógio para vocês, né? E a mesa, que é onde ficavam os pães em cima. E os pães da proposição, eram 7 pães. O corpo de Cristo, que a igreja se alimentou dele, os 7 fases da terra, ao que se chama o santuário. Então, se nós somos o santuário, nós temos que manter acesa a chama do Espírito Santo em nós, nesse tempo que estamos vivendo, que já é o 7º, o último tempo, né? E nos alimentarmos todos os dias de Cristo, que é o pão. Mas depois do segundo véu, aí vai contar o que estava no segundo véu, que eu mostrei para vocês no último vídeo. Mas depois do segundo véu, estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ou o lugar santíssimo, que tinha o incensário de ouro e a arca da aliança. Depois, gente, eu vou explicar esses utensílios que estavam dentro da arca. Eu não quero misturar as coisas, tá? Mais pra frente, porque o que eu quero mostrar é que tudo está interligado. O dízimo não está separado disso aqui, está tudo interligado, tá? Que tinha um incensário de ouro e a arca da aliança coberta de ouro, toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, né? Depois eu explico tudo isso para vocês. E a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas da aliança. Isso dentro da arca, a tampa por cima, fechada. E essa tampa, ela tinha 2 anjos, um do lado, outro do outro, assim, um de frente para o outro, com as asas assim, cobrindo o propiciatório. O propiciatório é a tampa que é Cristo, e está escrito isso na palavra, tá? Que ele, aquela tampa representava ele sendo o intermediário entre Deus, né? Deus e os homens. Dentro da arca não estava os mandamentos, o homem não é falho. Então, Jesus Cristo estava fazendo intercessão ali pelo homem a Deus, né? Das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo estavam os sacerdotes, tá vendo? Eles não podiam se afastar. No primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, ele tinha que sacrificar sangue, que oferecia por si mesmo e pelos pecados por ignorância do povo. Vamos lá.
dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é a velha aliança, que é uma alegoria para o tempo presente em que se oferecem dons e sacrifícios, que quanto à consciência não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Ou seja, não poderia aperfeiçoar os sacerdotes, eles são humanos, consistindo somente em comidas e bebidas e várias abluções e justificações da carne, impostas até o tempo da correção. O tempo da correção foi o quê? Até a cruz. Mas vindo, vamos ver se eu estou certa, mas vindo Cristo, que é este tempo da correção, o sumo sacerdote de bens futuros, esses bens não é materiais, é bens espirituais. A gente vai encontrar na Bíblia outras passagens falando de bens espirituais, tá, gente? Que tem gente que pensa que é material. Por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Ou seja, o tabernáculo terrestre agora somos nós aqui na terra. No céu é Cristo e na terra somos nós, os que seguem Cristo. Eu quero que vocês vejam aqui, vão lá em Pedro, 2 Pedro 1,14 e o 15. Pedro está falando o seguinte, ó: sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, que é o corpo dele, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Ou seja, Pedro já sabia que ele estava perto de morrer. Jesus Cristo já tinha revelado. E aí você vai no 15, que você vê ele confirmando a morte dele. Está falando da morte dele. Então, ele chamou o corpo dele de tabernáculo, porque este tabernáculo aqui é o nosso corpo, tá? Porque somos o quê? Igreja. Então, cada um de nós é o tabernáculo, tá? E eu volto com mais explicações.